3, 2, 1. Os animais possuem uma grande diversidade em relação ao seu desenvolvimento embrionário, mas de modo geral praticamente todos ocorrem em 3 fases consecutivas, que é a fase de segmentação ou clivagem, a gastrulação e a organogênese. Nós vamos estudar o desenvolvimento embrionário focando nos mamíferos, considerando que é o grupo, que é mais recorrente nas literaturas, e também pelo nosso contato direto, já que nós também fazemos parte desse grupo. Eu sou a Raquel, sou licencianda em Ciências Biológicas e hoje eu vou estar falando do desenvolvimento embrionário animal. Então, após a fecundação, a nossa primeira célula a ser observada é o zigoto, ou célula-ovo, como a gente encontra em algumas literaturas. Então, ele é o resultado da fecundação, onde a gente vai ter um ovócito secundário, um espermatozoide. E esse zigoto ele vai sofrer sucessivas mitoses, que dentro da embriologia a gente vai chamar de clivagens. Então, ele vai sofrer a primeira clivagem e a gente vai ter 2 células. Vai sofrer mais uma clivagem, a gente vai ter 4 e assim sucessivamente, até nós termos uma mórula, A mórula tem entre 12 e 32 células e ela recebe esse nome exatamente porque quando a gente vê no microscópio, ela fica semelhante, a uma amora. Mórula vem do grego moros, então ela recebe esse nome por conta da aparência, A partir disso, a gente vai ter um bombeamento de íons no centro dessa mórula e a entrada de água pela osmose, um processo que a gente já viu, inclusive no vídeo de transportes. Então, ela vai sofrer esse bombeamento, ela vai encher e as células que aqui estão no maciço, elas estão juntinhas, elas vão se separar e formar como se fosse uma cápsula, com uma cavidade lá dentro, cheia de líquido. Então, depois desse bombeamento, da formação dessa cavidade, a gente vai ter uma blástula, que não é mais um maciço celular, As células já vão estar dispostas aqui perifericamente, nas laterais, formando essa cápsula e formando a blastoderme. Então, as células que a gente encontra nessa parte externa, a partir dessas células, a gente tem a formação da blastoderme, com uma cavidade interna que a gente chama de blastocele. A blástula do mamífero placentário nós chamamos de blastocisto e ela vai apresentar um engrossamento celular aqui na massa celular em uma das suas porções que a gente chama de embrioblasto. Então são essas células que vão formar o embrião em si. E a porção que nós não temos esse engrossamento celular nessa parte aqui, a gente vai chamar de trofoblasto, Lembrando lá da cadeia alimentar, cadeia trófica, o trofoblasto, ele é uma porção de sustentação, de nutrição desse embrião, para ele formar os anexos que a gente vai ver posteriormente. Então, após a formação do blastocisto, a gente vai ter o processo de nidação, onde a gente vai ter esse blastocisto se aderindo à parede do endométrio, como no caso das mulheres, ele vai se aderir para depois formar a placenta e continuar o desenvolvimento embrionário. Nesse modelo a gente consegue ver uma camada de célula, digamos que ele já tenha sofrido a nidação, ele já está aderido ao endométrio, e essa camada de células que a gente vê aqui é o hipoblasto. Ele vai ser responsável pela formação mais tarde do saco vitelínico. Nosso próximo processo do desenvolvimento embrionário animal vai ser a gastrulação. Ele é um processo em que vai ocorrer a invaginação no nosso blastocisto. Então, a gente tem essa invaginação devido aos movimentos da gastrulação.
para formar então a gástrula inicial, né, que vai formar posteriormente a cavidade digestiva, que a gente vai chamar de arquêntero, e é onde a gente vai ter células diferentes aqui na periferia, né, que a gente vai chamar de ectoderme, e na invaginação, que vai ser mais profunda conforme o processo de desenvolvimento, a gente vai ter a mesentoderme, que vai formar a endoderme e a mesoderme mais para frente, que a gente vai ver detalhadamente esses folhetos, né, a gente vai chamar de folhetos embrionários. Então o vão que vai ser originado aqui na gastrulação, a gente, por conta da invaginação, né, nós vamos chamar de blastóporo. E essa estrutura, ela é muito importante, porque a partir do blastóporo a gente tem a classificação de alguns organismos. Então, digamos que esse blastóporo, nessa cavidade, forma primeiro a boca do indivíduo. Se ela formar primeiro a boca, esse indivíduo vai ser classificado como protostômio. E se ela formar primeiro o ânus do indivíduo, ele vai ser classificado como deuterostômio. Essa classificação só é usada na biologia agora para os animais que possuem um tubo digestivo completo. Então a invaginação se rompe, formando um canal, assim a gente vai ter duas aberturas. Uma vai começar a formação do ânus e na outra a gente vai ter a formação da boca desse indivíduo. Os tecidos embrionários, eles também se formam nessa fase, sendo eles a ectoderme na zona mais externa, a endoderme nas paredes da cavidade formada e a mesoderme que pode se apresentar, né, no caso colada tanto na parte endodérmica como na ectodérmica. Os animais, como as águas-vivas, eles não formam a mesoderme, né, cessam o seu desenvolvimento embrionário sem formar a mesoderme. Então eles só têm 2 folhetos embrionários. Nesse caso, eles são classificados como diblásticos. Os animais que possuem os 3 folhetos embrionários, como é o nosso caso, são classificados como triblásticos. Então a cavidade que nós observamos na mesoderme, que nós chamamos de celoma, é onde vão ficar as vísceras, né, ao longo do desenvolvimento do embrião. E a partir dessa formação nós também classificamos organismos. Nesse caso, como celomados, né, nós, seres humanos, somos celomados. Os acelomados, aqueles que não vão possuir o celoma, como no caso dos plateumintos, a conhecida planária como exemplo. E os pseudocelomados, onde a gente vai ter parte da cavidade corporal revestida pela mesoderme e a outra parte revestida pela endoderme, como exemplo, né, a gente tem os nematódios. Dentro desse grupo, né, a gente tem a conhecida lombriga, então esse organismo, esse animal, é um pseudocelomado. Então o embrião na fase de gástrula, ele vai começar a crescer longitudinalmente, né, então ele vai começar a alongar, vai ficar parecido com uma bola de rugby, de futebol americano, sabe? Mais alongado. E onde vai ficar mais fácil a visualização dos orifícios, né, que a gente citou. Tendo então o início ali da formação, na verdade o fim da formação do tubo digestivo, que nesse caso ainda é rudimentar. Em seguida a gente tem a fase de neurula e a organogênese. Nesse processo de neurulação a gente vai ter a presença de 2 cordões, que são o tubo neural, que vai ser ventral, né, vai ficar na parte ventral do animal, se ele for invertebrado, caso ele seja invertebrado, e vai ficar na parte dorsal, caso esse animal seja vertebrado. Acompanhado do tubo neural, a gente vai ter a notocorda, que também classifica um grupo dos animais, né, o grupo dos cordados. E o tubo neural, ele vai ser uma estrutura que mais tarde vai dar origem ao cérebro e à medula espinhal, no caso dos vertebrados, enquanto a notocorda, ela trata-se de um tubo, né, um bastão flexível, presente apenas nas fases embrionárias ali dos vertebrados, e que em seguida vai ser substituído total ou parcialmente pela coluna vertebral. Assim, a ectoderme, ela vai formar o tubo nervoso, né? E a partir desse tubo nervoso a gente vai ter a formação do sistema nervoso, além da epiderme
e anexos como pelos e unhas. Já na endoderme a gente vai ter a formação do arquêntero, né, que mais tarde vai formar o trato digestório, e alguns anexos como o fígado, o pâncreas, e a endoderme ela também vai estar no processo, né, de formação dos tratos respiratório e urinário, e a mesoderme vai formar a notocorda, além de ossos, músculos, os rins, do coração e alguns outros órgãos. E por fim nós vamos ter os anexos embrionários. O que são esses anexos embrionários, né? Eles são estruturas embrionárias de sustentação do embrião. Assim, o embrião é quem desenvolve essas estruturas, né, para a própria sustentação. Nós conseguimos observar no modelo estruturas importantes como o córeo, que vai ficar aderido, né, de forma profunda no endométrio, num processo que a gente já falou, o processo de nidação. Então a gente vai ter esse córeo aderido, e a junção do córeo com o endométrio vai formar a placenta. A placenta é um órgão importante lá no processo de troca de nutrientes, de gases na recepção de anticorpos, além de funcionar, né, como um portal entre o corpo da mãe e o corpo do bebê. Em seguida, a gente consegue observar a bolsa amniótica, né, saindo aqui da região ventral do feto, a gente vai ter o cordão umbilical, de onde a gente vai usar os capilares, né, que a gente consegue ver bem direitinho aqui no saco amniótico. E esses capilares vão se ligar, né, à placenta, ao corpo da mãe, e um pequeno saco vitelínico que a gente vê aqui, que vai ter uma reserva importante, né, nos primeiros momentos da formação desse embrião, onde a gente vai ter a formação dos primeiros glóbulos vermelhos dele. Assim a gente tem então o cordão umbilical formado pelo saco vitelínico e o alantoide, e eles vão formar os vasos sanguíneos que a gente encontra no cordão umbilical, né, que vai se conectar à placenta. Bom, é isso. Espero que tenha ficado mais fácil de entender com a ajuda dos modelos. Não deixe de assistir os outros vídeos, inclusive o próximo sobre os vírus e ISTs, e obrigada pela atenção.